Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast de saúde, que tem aqui o objetivo de orientar sobre saúde mental e bem-estar dentro e fora do ambiente corporativo. Eu sou a Angélica, do time de saúde do PB, e estou aqui para mergulhar com vocês nesse universo de bem-estar e qualidade de vida. Para enriquecer nosso podcast hoje, temos a convidada, a Ana Paula Friso, que é especialista em saúde mental. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, fico feliz pelo convite, muito agradecida. E para começar, você pode contar um pouquinho para a gente como foi a sua formação e como que você se envolveu no espaço de saúde mental? Perfeito, eu me formei no curso de psicologia, acredito que a busca já pela profissão já foi por eu identificar assim uma característica pessoal de gostar de trabalhar com o desenvolvimento das pessoas, com o relacionamento humano, com o desenvolvimento mental. Eu tinha já uma busca, mesmo antes já do curso de psicologia, eu lia muito sobre o tema, enfim, então o curso veio a casar exatamente com o que eu buscava. E já venho atuando na área há 34 anos, onde eu veja que comecei como menor aprendiz. É verdade, só tem 37. Aham, só tenho 37 anos. E foi muito interessante que nessa jornada aí eu comecei a desenvolver habilidades, né, para trabalhar como mentora, trabalho com mentoria de carreira, de comportamental, também trabalho ministrando cursos, workshops na área do desenvolvimento humano também, e outras habilidades também, como comunicação não violenta, programas de desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de inteligência emocional e outros trabalhos também relacionados à consultoria em DHO, desenvolvimento organizacional, que também, eu digo assim, acho que toda essa minha experiência desses anos todos me trouxeram uma caixa de ferramentas aí que possibilitam eu atuar em vários caminhos quando se fala desse ramo, digamos assim. Com certeza. E nessa sua experiência, né, de tanto tempo e tantas formas de trabalhar diferenciadas, né? Quais são os problemas de saúde mental mais comuns que as pessoas têm apresentado? Eu percebo que a ansiedade é a número um, né? A ansiedade e, em seguida, já vem a síndrome do pânico e depressão. E uma das características mais apresentadas nos tipos de ansiedade que eu percebo é a síndrome do pensamento acelerado. Para você ter uma ideia, a OMS já está identificando que 80% das pessoas já estão apresentando esse tipo de ansiedade. E é interessante dizer quais são os sintomas. E se a pessoa tem de 3 a 4 sintomas desse, ela já se enquadra nesse tipo de ansiedade. Pega a caneta e vamos fazer o checklist, gente. Anota. E aí, caso você tenha, procura ajuda, né? E os sintomas que a gente observa, que são mais frequentes, é a mente inquieta, né? A pessoa já acorda cansada, é um cansaço físico e mental muito grande, a pessoa tem problema de atenção, irritabilidade, a pessoa também perde a paciência com pessoas mais lentas que si. Eh, para as mulheres, queda de cabelo, a gente percebe também, aumento de pressão arterial e também a questão da insônia, o problema com o sono é muito grande. Então, perceba que se a gente for analisar, isso está muito presente no dia a dia, realmente, devido a essa loucura que a gente Muito vive. comum, muitas pessoas reclamando desses sintomas que você Desse tipo de trouxe. sintoma. Daí, se você que está ouvindo o nosso podcast estiver, né, com esses sintomas, realmente o nosso convite é procure ajuda. Por quê? Por que está causando isso, né? Por que as pessoas estão assim? Então, é um excesso de informação, é excesso de preocupação, né? É tudo em excesso. A questão da pessoa ter muito trabalho, né? Então, a questão intelectual também, a questão do excesso das redes sociais, que as pessoas. Também a utilização do celular. Isso também em excesso provoca esse tipo de ansiedade. Incrível, né? E o que nós vamos ter como consequência de tudo isso, se a pessoa não procurar ajuda, né? Nós vamos ver que essa pessoa vai acabar tendo uma doença psicossomática, né? O corpo vai ser afetado com algum tipo de O doença. corpo fala, O né? corpo grita, né?
pouco, é isso mesmo, Angel. E também as relações, né, sociais vão ficar afetadas, a criatividade da pessoa também vai sofrer aí deficiência, a questão de relacionamento interpessoal, trabalho em equipe. Então, perceba, isso vai afetar muito a sua questão de vida social e profissional, né? E aí a pessoa está querendo performar melhor para crescer, mas se ela não olhar que ela precisa, né, de ajuda, isso realmente vai ficar comprometido. Afeta todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Verdade. Fala pra gente também quais são os sinais mais comuns da ansiedade, a diferença entre ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, porque a gente ouve muito falar todos esses temas, né? E eles acabam se confundindo. Explica um pouquinho pra gente quais são os sintomas de cada um e qual que é a diferença entre eles. Quando a gente fala de ansiedade e medo, é bem interessante essa tua pergunta, porque o medo, ele é importante, porque é digamos assim, é um senso de preservação da nossa Ele espécie, nos né? protege, Ele né? nos protege. E a ansiedade no nível normal, porque todos temos um nível de ansiedade, ela nos move, ela faz a gente ter atitudes, né? Agora, quando que a ansiedade passa a ser disfuncional, né? Quando que ela começa a nos prejudicar? Quando eu deixo de fazer coisas devido a isso. Vou aqui citar um exemplo que é muito comum, que eu escuto muito, que é: Ana Paula, eu tenho pânico, fobia, pavor de apresentar, falar em público, né? Então, isso já é disfuncional, porque esse medo ele já está impedindo que a pessoa faça algo que ela precisa fazer para sua função do trabalho, enfim. Então, a ansiedade, quando ela vai para esse tipo de nível, a gente já chama que a ansiedade já é generalizada, né? Transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né? E aí nós precisamos identificar se é uma ansiedade de fobia social, se é uma ansiedade que a pessoa já começa a mostrar isso através do comportamento do toque, né? Se já entra para um nível obsessivo, se, por exemplo, já é uma ansiedade devido a outros transtornos, por exemplo, a pessoa sofreu alguma violência social ou de abuso, também gera ansiedade. Enfim, temos vários tipos aí que a gente precisa identificar e fazer o tratamento, né? Mas realmente nós precisamos olhar para isso com atenção. Agora, síndrome do pânico. Eu tenho percebido muitas pessoas também com síndrome do pânico. Ela já é, digamos assim, um desdobramento da ansiedade, do transtorno de ansiedade generalizada. E o que é a síndrome do pânico? Por exemplo, um dia a pessoa, sem ela estar, né, imaginando que isso possa acontecer, ela começa a sentir um ataque cardíaco, começa a ter uma crise de choro incessante, Você acha que vai morrer? pensa que vai morrer, é ou não é? É verdade. Começa o corpo a amortecer, ela começa a ter tremores, enfim, a característica que ela começa, os sintomas que ela começa a apresentar é de realmente uma sensação de morte iminente. Mas vale aqui já avisar que não mata. Não se morre de síndrome do Não, pânico. não fique com medo, Que porque bom. é apenas aquela sensação que na hora o que nós precisamos fazer, né? Até é importante falar, porque ela pode ter isso no ambiente de trabalho ou em casa com alguma pessoa que não sabe atender. Nessa hora, a técnica da respiração, ela é muito utilizada, né, para a pessoa, né, e já mudando o foco do pensamento, que é aquele pensamento que gerou esse gatilho da ansiedade, né, e também beber água. Por que que o beber água é importante na hora que a pessoa está tendo essa síndrome do pânico? Porque na hora que a pessoa está com essa sensação, o organismo está liberando muito cortisol. E o que acontece? Isso só vai potencializando o sintoma. E aí você pode ir reduzindo, eliminando já esse cortisol pela urina. E lembrando sempre que já a pessoa já tem que ir começando a pensar em outras coisas para não ir alimentando aquela ruminação que causou o gatilho, O né? tratamento ele é psicológico, mudando a questão mental, mas ele também é fisiológico. Fisiológico também.
Claro que uma pessoa quando chega nesse nível, você me deu um gancho interessante, ela precisa buscar 2 tipos de profissionais, né, para ajudá-la, que acho que a gente vai aprofundar isso já já, né. É verdade. A questão que é quando a gente identifica a pessoa com a questão da síndrome do pânico, a gente acabou de falar que o corpo grita, né. Quando a gente chega nesse estado, ele já tá mais que bandeira vermelha, né, Ana? Nossa, ela já está em estágio de sofrimento mesmo. Então, a pessoa precisa, realmente buscar ajuda. E é interessante que a gente fala, né, as pessoas não estão levando isso muito a sério, né, não estão priorizando, e é muito importante porque isso, de certa forma, é o mal do século, né. Exatamente. E quais são, assim, as possíveis consequências a longo prazo das pessoas não procurarem o tratamento aí, esse cuidado com a saúde mental, identificando tudo isso e deixando para lá? Olha, no caso de uma ansiedade não tratada, ela pode chegar a virar uma depressão, né? Porque é o que eu brinco, né? A pessoa ela não muda a forma de pensar, né? Ela não muda o modelo mental e aí ela vai cavando um poço. E quanto mais ela vai cavando esse poço, o poço vai ficando mais fundo e depois a única pessoa capaz de tirar ela daquilo lá é ela mesma, mudando a forma de ver a situação, né? O mundo, a sua vida, enfim. Então, essa questão ela pode chegar a ser uma virar uma depressão, ela pode se tornar, uma doença psicossomática, pode chegar a vir, eu digo, quais são os tipos de doença psicossomáticas? Você pode ter um problema de estômago, uma gastrite, uma úlcera, tem pessoas que ficam constantemente com a garganta inflamada. Doenças de pele. Doenças de pele, alergias, né, exatamente, principalmente alergias, tem muito a ver com fundo emocional. E digamos que no ápice das doenças psicossomáticas, a gente traz aí o câncer. O câncer muito, se você for analisar, a maior parte vem por questões emocionais, porque a pessoa, ela vai guardando, vai aquela mágoa, aquela ruminação por tantos anos, imagine, ali, né, aquele cortisol, aquela adrenalina constantemente no sistema sanguíneo, nos órgãos, ele vai adoecer a um ponto de chegar num câncer. Então, veja o que a nossa mente, quando ela não está saudável, ela pode criar. Sem contar as rupturas, né, que a pessoa vai ter às vezes, de perda de emprego, de relação amorosa, problemas familiares, enfim, aquilo atinge, globalmente a pessoa, né? Todos os campos da vida dela acabam sendo afetados. Ou emagrece, ou engorda, né? Transtornos alimentares é um tipo de ansiedade, né? O transtorno alimentar, que pode chegar a uma bulimia, ou então, né, anorexia, tudo isso vem como consequência. Exato, eu tenho visto algumas pesquisas falando sobre a fibromialgia também, que ela também é uma Perfeito. doença não diagnosticada por exames médicos, então você não faz um exame para o diagnóstico, mas que a pessoa não tem a origem daquelas dores e ela é generalizada no corpo todo e que também tem aí cunho emocional, né? Já está mais que comprovado nas pesquisas que o tratamento acaba sendo o quê? Você toma um remédio para aliviar a dor, mas você tem que fazer todo um tratamento psicológico por trás para você poder ter o tratamento dessa doença, que na verdade não é a doença em si, né. Exato, e você me fez lembrar também das doenças autoimunes. Por exemplo, o lúpus também vem por uma causa, a questão da tireoide também, né? Então, nós temos várias doenças que, devido a esse nível de estresse, podem causar também doenças autoimunes. Veja que coisa mais triste, né? Verdade, verdade. E qual que é o papel aí entre o equilíbrio, né, da vida pessoal e a vida profissional para a manutenção de uma boa saúde? E queria, assim, que você também falasse como que isso, pode ser alcançado num nível social tão exigente como hoje, né? E social e de negócios, porque hoje a gente é um ser múltiplo, né? Somos seres múltiplos que somos exigidos em casa, com a família, no trato social, na empresa a gente tem as entregas para fazer. Então, como que equilibrar tudo isso e trazer aí uma saúde mental, uma saúde equilibrada, no meio de tanta exigência. Excelente pergunta. E eu acredito que o primeiro passo é a conscientização.
Exatamente o que nós estamos fazendo hoje, né, nesse nosso bate-papo, acredito que o objetivo maior seja trazer uma conscientização das pessoas, para as pessoas, da importância do tratamento da saúde mental. Porque eu digo, mente saudável, comportamento saudável. E se nós formos avaliar um comportamento saudável, ele vai te levar a um crescimento, a um sucesso, né? Seja no âmbito pessoal ou profissional. Agora, aqui olhando o campo profissional, quanto mais as pessoas vão crescendo dentro da organização, mais as soft skills são exigidas, né? Então, quando a gente fala das soft skills, elas estão relacionadas à inteligência emocional, né? Então, o autoconhecimento, eu saber exatamente o que tipo de gatilhos mentais, né, podem de repente me tirar desse equilíbrio, é muito importante para eu aprender a me autogerenciar. Então, quando eu aprendo a ter um autogerenciamento emocional, eu consigo também trabalhar a minha automotivação, consigo desenvolver a empatia, isso vai interferir nos relacionamentos interpessoais consequentemente, na forma da comunicação. Nós sabemos que hoje nas empresas 80% dos problemas de uma organização está relacionada à questão da comunicação. Mas por quê? Justamente porque eu digo a questão do ego, né? Se nós formos analisar, quando você for trabalhar o autoconhecimento, uma das coisas que são importantes é a gente olhar o ego. Por quê? Porque as pessoas entram num diálogo, entram numa comunicação para entrar naquele ponto lá, quem tem razão, Entra certo? para ganhar. Para ganhar, né? Então é o ganha-perde, não é o ganha-ganha. Por mais que se fale e tal, chega na hora, a pessoa está tão no automático, ela foi educada para ser competitiva, né? A formação dela, a educação foi para isso. Então ela vai com esse drive. Então, na hora que você trabalha a consciência, você começa a desenvolver uma habilidade que eu preciso colocar mais humanidade na relação. Eu estou lá para entender, por exemplo, o que a Angel está pensando, o qual realmente é a necessidade para que a gente possa juntos encontrar um caminho para solucionar isso, que juntas, né, talvez esse conflito de ponto de vista possa levar a uma construção e não algo negativo. Então, nisso realmente vem a questão da humanidade, da empatia, da escutativa, de eu estudar o terreno antes de eu responder, né? E traz isso um benefício, um crescimento para a relação muito grande. Então, eu vejo que quando a pessoa identificar que não dá mais para ficar jogando a poeira, o lixo debaixo do tapete, eu realmente preciso fazer alguma coisa, porque quando a gente coloca muito lixo debaixo do tapete, eu brinco, uma hora vai feder. E vai virar um montinho que você vai E tropeçar. você vai tropeçar. E é interessante que tem pessoas que vão assim a trancos e barrancos ao longo da vida e não procuram ajuda. É ou não é? Sim. Então, essa questão que a gente está falando agora, da conscientização, eu digo assim, agora foco, disciplina e atitude, né? Busque uma ajuda, planeje como é que você vai fazer isso. Ah, eu não tenho tempo, né? Mas eu digo, a questão do tempo é uma questão de planejamento. E hoje eu percebo uma coisa muito interessante, que é boa, que as pessoas estão indo bastante para a academia, excelente, estão cuidando do corpo, da sua musculatura física, mas eu faço um convite para as pessoas desenvolverem a sua musculatura emocional, porque senão isso também não vai sustentar. A longo Só a prazo. longo prazo, só Uhum. o físico não te sustenta a longo prazo. Porque se você não tem resiliência, você não tem saúde mental, né? Você não tem comportamentos adequados, que é basicamente tudo que a gente falou, né? E atitude, então, vamos lá, agora eu entendi, preciso, né? E quero fazer, bora, né? Coloca isso e vai atrás. Exatamente. É legal isso que você trouxe, né, do autoconhecimento. Eu preciso me auto-perceber que alguma coisa está errada, está desequilibrada, não está funcionando, Uhum, e aí a autorresponsabilidade de procurar ajuda. Porque se a gente ficar também só culpando o outro, a gente nunca vai buscar uma solução por si mesmo, né? Então, assim, olhar que todas as relações são relações de adulto, de uma forma que a gente se responsabilize por aquilo, faz toda a perfeito. diferença.
né? Queria que você falasse um pouquinho sobre as ferramentas, Ana, hoje. São tantas ferramentas, tantos recursos que a gente tem. Fala um pouquinho para a gente quais são as ferramentas, o primeiro caminho. Eu acabei de identificar no meio dessa conversa, do bate-papo, que eu tinha alguma coisa que precisa ser olhada. Onde que eu começo? Por onde que eu começo? E qual que é o papel da tecnologia hoje que você vê que pode ajudar também como uma ferramenta de busca de ajuda de saúde mental? Quando você traz a questão de como a tecnologia pode nos ajudar, eu acho fantástico quando surgiu aí as plataformas de atendimento online, porque a pessoa agora, né, tem uma facilidade tanto para nós profissionais quanto para quem quer contratar um serviço como esse, porque você pode fazer, né, como a gente falou, num horário onde as pessoas que têm hoje possibilidade de fazer home office, aquele tempo que você utilizava no deslocamento, ou na hora do almoço, ou você termina, se desconecta com o trabalho, você já pode entrar numa sessão. Por exemplo, eu hoje já comecei a atender pessoas de outras cidades. Ainda não cheguei em outro país, mas outras cidades já estou atendendo, justo por essa facilidade. Outra questão que também eu coloco como muito interessante são os aplicativos de saúde e bem-estar, porque eles podem contribuir muito nessa gestão emocional da ansiedade, meditação, né? Mensagens, tudo isso ajuda a acalmar a nossa mente, principalmente no final do dia, né? Para relaxar. A questão da meditação é algo assim muito indicado para a questão da saúde emocional. Outra questão também são palestras que a pessoa pode assistir, né, no YouTube ou, né, em alguma outra conexão, participar de bate-papos, né, e workshops, e procurar realmente, não tem a questão da tecnologia, mas também presencial, quando tiver oportunidade. A questão é parar de achar desculpas, né? Porque as ferramentas estão aí, as facilidades estão aí, e a questão é, hoje, se a gente for avaliar as pessoas no mundo corporativo, elas são mais desligadas por uma questão de comportamento do que por uma questão técnica. Então, mais do que nunca isso está sendo necessário desenvolver essa musculatura emocional. Muito legal, né? Foi muito bom esse bate-papo, Ana. Quero agradecer os esclarecimentos. Foi um prazer ter aqui você com a gente. Muito obrigada por essa oportunidade e conte comigo sempre. Obrigada, Ana. Vamos também aproveitar para reforçar que o PB tem uma parceria com a Kenken e nós temos aí o atendimento psicológico via aplicativo, como a Ana falou, é a tecnologia a favor da saúde mental e todos os colaboradores têm direito a 2 consultas mensais sem custo. Quem já tem o seu profissional de confiança que não atende pelo aplicativo da Kenken, também pode pedir reembolso e entrar em contato com o time de saúde para a gente esclarecer. Então, assim, não tem desculpa hoje. Identifica a necessidade, procura ajuda, até porque saúde mental a gente não precisa nem identificar que tem problema para buscar ajuda. A gente faz terapia para não ter problema, né? Então o caminho é esse e vem com a gente aí nessa jornada que só está começando do PBcast Saúde, sobre saúde mental, sobre bem-estar. Compartilhe com os colegas de trabalho também e vamos juntos nessa caminhada que só está começando. Muito obrigada.